Então vamos falar dessa briga contra o rebaixamento, que tá assim, um negócio bizarro, né? Porque se o Bragantino vencer o Criciúma na próxima rodada, Atlético Mineiro, Fluminense e Atlético Paranaense, um desses três vai cair. Se o Bragantino vencer o Criciúma, o que é perfeitamente possível. Provável, eu diria. No Campeonato Brasileiro. E nós temos aqui os cenários para a gente poder debater essa briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Ó, o Bragantino vai ser rebaixado se perder ou empatar com o Criciúma em casa. O Fluminense será rebaixado se... Tem 3 cenários para o Fluminense. Perder para o Palmeiras fora de casa. O Atlético Paranaense vencer ou empatar com o Atlético Mineiro fora de casa. E o Bragantino vencer o Criciúma em casa. O Atlético Paranaense será rebaixado se perder ou empatar com o Atlético Mineiro fora de casa. O Bragantino vencer o Criciúma. E o Galo, hein? Que coisa. O Galo chegou em 2 finais. Acabou de disputar a final da Libertadores. O Atlético será rebaixado, o Atlético Mineiro, se perder para o Atlético Paranaense em casa. O Fluminense vencer ou empatar com o Palmeiras fora de casa. O Bragantino vencer o Criciúma em casa. Então, os cenários em que cada time pode ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Que loucura, hein? Que loucura. Piperno, Vanderlei, Bruno Prado. Olha, principalmente o Galo, né? O Galo até outro dia estava na final da Libertadores e tem esse risco aí de ser rebaixado. Aliás, nos últimos 3 anos temos aí 3 finalistas de Libertadores, né? É verdade, hein? Atlético Paranaense em 22, Fluminense campeão em 23 e o Atlético Mineiro de 24. E um finalista de Sul-Americana. Bragantino e Atlético Paranaense fizeram uma final de Sul-Americana. 21. Estamos em 24, não faz tempo, não. Bom, rapaz... situação desesperadora para todos eles aí que foram mostrados. Mas, para mim, o Fluminense está penduradíssimo. É isso. O Fluminense, em tese, é quem terá o jogo mais difícil no final de semana. Agora, sem querer ser espírito de porco, vai ser, então... O Atlético Mineiro vai bater o seu recorde. Vai ser a 3ª decisão em menos de um mês. Acho que nunca aconteceu isso na vida do Galo. 4 times e um vai ser rebaixado. 4 times e uma vaga ainda resta para o rebaixamento da Série B. E para você? Deixa eu falar, Vanderlei. Eu tô achando que o Atlético Paranaense tem grande chance de cair, hein? Verdade, no cenário atual tem grande chance de cair. Inclusive no meu palpite, algumas rodadas atrás, eu tinha colocado lá nas redes sociais, @JovemPan-Esportes, os 4 times, né? Cuiabá, Atlético Goianiense. Eu tinha colocado Bragantino e Atlético Paranaense. Mas agora o Criciúma já caiu, já teve a queda confirmada, não tem como. Mas, assim, Atlético Paranaense e Bragantino estão se esforçando, né, demais. Se esforçaram demais o campeonato inteiro, esses dois aí, Atlético Paranaense e Bragantino. O Atlético Mineiro, que coisa, né, cara? Que coisa. O Atlético, ele perde para o Vasco da Gama. Então tem também essa possibilidade. E o Fluminense, que eu acho também que podia ter saído dessa situação, essa zona da confusão já há muito tempo, né? O Fluminense teve todas as possibilidades, criou até uma mobilização, mas continuou aí. Então tá correndo risco. Uma perguntinha. O que vocês acham que o presidente de cada clube, desses clubes, pode fazer para incentivar os jogadores? Uma palestra... Por exemplo, no vestiário, falar sobre a importância desse momento. O presidente do Atlético, o dono do Atlético, né? O dono Bragantino, o Fluminense, presidente do Fluminense, e qual é o outro que nós estamos falando? Atlético Paranaense. E o Atlético Petralha, o doce Petralha, conversando, vamos incentivar, afinal de contas e tal. É isso que eles podem fazer? Ou abrir o cofre? Eu sou sempre mais prático, abrir o cofre. Isso. É o melhor incentivo. Já pensou? Se o Nogueirópolis nunca passou por isso, o Nogueirópolis sempre disputou título e tal, não teve nenhum tipo de problema e só participa de grandes competições. Mas se por acaso chegasse nessa situação, o Bruno tem razão. O que eu faria, Bruno? Cofre. Abriria o cofre. E vai rolar dinheiro. Com certeza vai rolar dinheiro, a gente sabe. Eu acho que é natural isso. O que o presidente vai fazer nessa hora? Vai falar o quê? Sabe, e no futebol tão profissional, tá na cara, né? Que vai rolar uma grana para os caras. É o que ele pode fazer. Além disso, mais nada. E ir para ficar rezando lá para a coisa funcionar. Olha, eu acho que o mais ameaçado,
Tudo pode acontecer, mas o mais ameaçado é o Atlético Paranaense, porque quem vencer se livra do rebaixamento. Mas se todos vencerem os seus respectivos jogos, o perdedor de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense vai ser o rebaixado. Tá? Então, assim, por isso que eu acho que o Atlético Paranaense hoje corre mais riscos que os outros. Piperno, para você, quem corre mais risco aí desses quatro? Também acho que o Atlético Paranaense, porque, assim, acho que dificilmente o Bragantino, por mais precário que seja o time, ruim que tenha sido a campanha, ele vai decidir o futuro dele em casa contra um time rebaixado. Então é obrigação ganhar. O Fluminense vai ter uma missão difícil. Complicado, né? Mesmo. Mas o Fluminense pode acontecer de perder o jogo e escapar, né? Se, por exemplo, o Galo também fizer a parte dele contra o Atlético Paranaense. É isso. É um risco, né? Pois é. Você chegar na última rodada com risco nunca é bom, né? Porque, assim, a última rodada, mesmo que as chances não seja... Na matemática, o Atlético Mineiro é o que tem menos chance de cair. Mas se der tudo errado naquele dia, não tem volta. Então, sim, o Atlético Mineiro, ele se coloca num risco, assim, totalmente desnecessário. Uma coisa é você falar, eles estão com 44 pontos, faltam 3 jogos. Ainda ele não vai cair. Em algum ponto ele vai arrumar e você não arruma. Aí você vai pro último jogo. Tem que acontecer tudo errado, mas se acontecer, já era. Então, ele se coloca num risco absurdo. E não é uma coisa tão fora da curva sobrar para o Atlético Mineiro. No meu palpite, eu concordo com o Pedro. Eu acho que vai cair o Paranaense. Mas, assim, se o Paranaense ganha... Igual ontem. Ontem, se empata o jogo Paranaense-Bragantino, a maioria acho que apontava por um jogo em Curitiba. Sim. Que, pelo menos, empatar, o Atlético Paranaense conseguiria e o Bragantino já cairia ontem. Já estaria tudo definido. Mas é um jogo. Um jogo pode dar errado. E ontem o Bragantino foi lá e ganhou. Então, se o Atlético Paranaense ganha 1-0 do Atlético Mineiro, faz um gol no início, o Atlético Mineiro entra em desespero. Que aí basta o Fluminense empatar com o Palmeiras. Claro, o Palmeiras é favorito, mas vai que o Botafogo já abre 2 no São Paulo, já não tem. Se a chance já era pequena, agora não tem nenhuma. É natural, não é de sacanagem, é natural do ser humano. Solta os braços. Por exemplo, se o São Paulo faz um gol, o Palmeiras ele vai crescer. Se o São Paulo mete um gol no Botafogo, vamos lá. Assim, é do humano, assim, uma coisa é você, dá pra brigar ainda pelo título. Pô, o São Paulo fez um gol lá, dá pra gente ainda, vamos pra cima dos caras. Outra coisa é, tá 2-0 pro Botafogo lá. É natural isso. E o que pode acontecer, ou vai acontecer, eu acho, vai ter são todos os jogos no mesmo horário. Aí vai ter aquele negócio de jogador ajoelhado em campo, esperando o resultado, em campo ainda esperando o resultado daquele jogo que ainda não terminou. Isso normalmente acontece. Vai ser uma situação de muito desespero, muita emoção, lágrimas, né, sorrisos. A última, para quem gosta de emoção, a última rodada vai dar um pacotão. E o nosso Coquinho está lançando uma campanha aqui que ele acabou de me enviar, né? Imagina. Coquinho palmeirense e tal. Ele disse, beleza. Se o São Paulo ganhar do Botafogo, vamos fazer uma campanha para devolver de graça o Caio Paulista para o São Paulo. Coquinho, vamos lançar essa ideia. Então. Eu vi muita gente comentando. Seria titular. Aí, ó, o Bruno já acha que já pode ser viável. Não tem nenhum. O Wellington vai embora. O outro, Jamal Lewis, não consegue jogar. O Patrick também não acertou. Ou seja, o Coquinho está na vanguarda. Ele vira titular. Fácil. Então, avante, Coquinho. Convite palmeirense comentar isso, né? Porque o São Paulo tinha que agradecer, na verdade, porque o Palmeiras tirou o Caio Paulista de lá. E outra coisa também, outro fato que está sendo lembrado pelos palmeirenses, antes da Libertadores de 2021, o Palmeiras enfrenta o São Paulo. Em pleno Palestra Itália, o São Paulo numa situação complicada, o São Paulo brigando contra o rebaixamento. O Palmeiras entra com o time reserva, o São Paulo ganha aquele jogo, hein? Sim, o São Paulo sai da zona de rebaixamento. Então, assim, tem palmeirense lembrando desses dois fatos, apegando nesses dois fatos, a contratação do Caio Paulista e o que aconteceu em 2021. O São Paulo tentar ganhar do Botafogo. Não, e o São Paulo é uma instabilidade nesse ano. Está no DNA nesse ano. 56% e é volúvel o tempo todo. Quando você acha que vai ser uma tragédia, ele não é tão trágico. Quando você acha que agora vai, é trágico. Eu falei várias vezes aqui no programa, a torcida do São Paulo, naquele momento um pouco mais difícil, tem uma certeza. Vai para o Morumbi e vai sofrer. A certeza. Até quando ganha.
Nossa, isso aconteceu inúmeras vezes. Nós falamos isso aqui no programa inúmeras vezes. E agora a mesma coisa. Com o futebol modo volúvel do São Paulo, é capaz de mesmo enfrentar o Botafogo e arranjar uma confusão mesmo. Que é o que está torcendo o Palmeiras, ó, evidentemente. Você está nos dando uma esperança, então, Vanderlei? Não. Beleza. O São Paulo, óbvio que o São Paulo não é favorito. Esse jogo, o São Paulo, friamente, é zebra. O jogo final, na casa do líder do campeonato, ele precisa de um empate para ser o grande campeão, na casa dele. E o São Paulo é zebra. E veja o que aconteceu no São Paulo nas 2 últimas rodadas, por exemplo. Né? O futebol, modo, repito, volúvel. Agora, vai lá jogar. Ontem, por exemplo, estava se especulando que o professor Zubeldia poderia não desgastar e dar uma folga para aquele que está muito cansado, que é o Lucas Moura. Apenas o mais importante jogador de São Paulo. E vai enfrentar grama sintética também o São Paulo, né? Eu vi que tem essa preocupação, perder jogadores para grama sintética no último jogo do ano, que já não vale muita coisa. Então, esse é o cenário, que eu vou falar zebra aqui, alguns vão se sentir incomodados. O grande São Paulo, eu não estou falando de história, não estou falando de tamanho de estádio, não estou falando de número de torcedores, não estou falando nada disso. Estou falando do futebol jogado. O São Paulo é zebra diante do Botafogo. Só isso. Mas pelo futebol modo volúvel, ele pode até arranjar uma confusão. Convenhamos, mesmo que o São Paulo precisasse do resultado, Botafogo Paulo seria muito favorito. O Botafogo é, para mim, favoritaço para esse jogo. Se o São Paulo estivesse precisando de um resultado assim, sei lá, para ir para Libertadores ou para se livrar de alguma coisa, Botafogo favorito de qualquer jeito. Esse jogo, assim, é um confronto muito parecido com Flamengo e Grêmio de 2009. Maracanã, Flamengo favorito, precisava ganhar para ser campeão e tal. E o Grêmio, assim, já pensando no futuro e tal, aparece lá com o time reserva. Mas ali também quem estava na briga? O Internacional era um deles no bolo, então. E o Grêmio faz 1-0. E o Grêmio faz 1-0. E agora quem está na briga? Faz 1-0. Coincidentemente o Palmeiras. É isso aí. E vou te falar uma coisa também. Palmeiras, assim, chegou nessa situação, né? Então vai ter torcedor que ainda vai falar, não, vamos lá, São Paulo, vamos ajudar o Palmeiras, né? Vai ter torcedor do Palmeiras nessa, esperançoso. Mas, assim, o time que chega nessa situação, não sei se é culpa do São Paulo também, né? Que o Palmeiras chega nessa situação dependendo do São Paulo. O Palmeiras tem que chegar nessa situação sem depender do São Paulo. Então... Não tem do que reclamar, não. E vai ser a questão desses times que podem ser rebaixados, né? De serem times que fizeram campanhas boas em anos recentes, né? O campeão da Libertadores do ano passado, o vice desse ano, o vice de 2 anos atrás, o Atlético Paranaense, estão aí brigando para não cair. Assim, mostra como a diferença entre os times do Brasil ela não é muito grande. Da Série A no geral. Claro que existem diferenças, mas elas são muito menores do que a maioria imagina, né? Principalmente dos times mais fortes. É um campeonato, o brasileiro, o desenho dele, quase todo ano de pontos corridos, passa o campeonato inteiro com metade do campeonato brigando para não cair. O cenário é esse. Eu não estou nem avaliando se é bom ou não. Eu acho que é um bom campeonato, o Campeonato Brasileiro. Acho que é um bom campeonato. Mas é uma realidade, assim, é o desenho do campeonato. Metade do campeonato, a segunda metade ali, brigando para não cair. O Atlético Mineiro, até outro dia, ele estava em 9º lugar. Agora ele vai para a última rodada com chance de cair. E briga pelo título, quando tem, são 2, no máximo 3. Essa é a realidade. E hoje, acho que a maioria vai apontar Botafogo, Palmeiras e Flamengo como os melhores times do país. A diferença deles para esses que estão brigando para não cair, claro que existe uma diferença, senão um não estaria brigando pelo título para não cair, mas ela é menor do que as pessoas pensam. Ou, algum tempo atrás alguém diria, não, o Palmeiras e o Botafogo e o Flamengo são muito melhores que o Atlético Mineiro. É uma superioridade gigantesca. Não é. Não é. Então, às vezes, é um detalhe. É você não conseguir dosar bem o calendário. No caso do Atlético Mineiro, ele foi para as Copas, chegou nas 2 finais. Aí você deixa o brasileiro de lado. Você acaba correndo risco. Ou é um momento ruim, um erro de planejamento, um início ruim. O Fluminense, ele paga muito porque ele começa muito mal o campeonato. Ele até melhora durante a competição. Mas você fica devendo. O Corinthians, para sair disso, teve que ganhar, assim, ter uma sequência anormal de vitórias. Teve que fazer 8 vitórias seguidas. O Corinthians, que hoje é o 7º colocado, até pouquíssimo tempo ele estava nesse bolo aí também. Você vê como as diferenças elas são pequenas. Não existe no Brasileirão. O líder ele é muito superior ao lanterna. Não é.
Eu diria que assim, a gente tem times jogadores e times entre nota 7 e 5. Os melhores 7 tem um bolo grande 6 e um bolinho ali de nota 5. Você lembrou do Corinthians, Bruno? E hoje eu cruzei aqui com um torcedor do Corinthians apaixonado. E ele disse que nunca passou pela cabeça dele a possibilidade do Corinthians cair. Eu respondi para ele, bom, aí entra o coração, a paixão, o amor enorme, tudo bem, eu reconheço isso, mas qualquer corintiano mais frio, né, eu tô falando, os outros não interessam, qualquer corintiano mais frio ficou com a espinha arrepiada, um tempão. Um time como o Corinthians não mostrava nenhum tipo de reação. Quase 3 meses na zona do rebaixamento. Uma situação terrível fora de campo, a gente já sabe, até continua. O time não reagia. Um desespero total. Era cada jogo continuava. Cada jogo continuava na zona do rebaixamento. Qualquer corintiano um pouco menos, eu sei que é difícil, mas um pouco menos apaixonado, já via a possibilidade de uma queda. Coisa que seria terrível para o Corinthians. Aí consegue uma arrancada histórica. Essa é uma arrancada histórica. Sim. Para quem estava naquela pindaíba, né, tá quase dentro da Libertadores. Não vai acontecer, mas uma composição de resultados poderia transformá-lo no campeão do segundo turno. É uma coisa que já passou para a história do Corinthians, isso. Muito legal. É uma reação, uma superação na hora certa para escapar. Porque seria terrível para o Corinthians cair. Mas era uma coisa assim, a cada coisa, já estavam contando, muita gente contando, puxa vida, Corinthians na segunda divisão, que tragédia, que desespero, e se continuar assim, vai ser duro para voltar. Essa era a imagem, porque ninguém é mãe de Iná. Você tem que analisar aquilo que você está vendo, hoje. Mas o Messi chegou, Cristiano Ronaldo desembarcou e o Memphis, aí a coisa pode mudar. Mas não foi isso, não tinha nada disso no horizonte. Não é verdade? Não tinha nada disso no horizonte. Então o Corinthians tem um momento muito bom dentro do campo, importantíssimo. Qualquer coisa que aconteceu agora para o Corinthians foi uma reação histórica. Nessa arrancada aí de 8 vitórias seguidas, o Corinthians ganhou mais do que ele havia vencido nas 30 rodadas anteriores, nas 29 rodadas anteriores. Então mudou. E sobre isso que o Bruno falou, né, enfim, diferença dos melhores para os piores, não custa lembrar que, por exemplo, desse bolo dos 4 ameaçados, 2, o Atlético Paranaense e o Fluminense, ganharam do Palmeiras nesse campeonato. E o Bragantino empatou outro dia. O Botafogo, por sua vez, também tropeçou com essa turma. Não faz muito tempo, muitas semanas, que empatou em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro. Né? Um jogo lá em que o Hulk discutiu lá com o Luiz Henrique e tal. Então, esses tropeços aí contra esse bloco de baixo, eles são muito normais. Rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. Break rápido, hein? Pela Rádio Jovem Pan News, né? Em toda a rede Jovem Pan News. E voltamos já com o bate-pronto para você. Seguimos no YouTube. Vai deixando seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Acho que a mesa concorda. Acho que foi unanimidade aqui. O Atlético Paranaense, então, é o time hoje mais ameaçado, né? Acho que todo mundo concorda. O Atlético Paranaense, o Pipera não falou. Eu falei, Bruno, você fica com o Fluminense. Fluminense, mas eu reconheço que a situação do Atlético Paranaense é terrível mesmo. Não, e o Fluminense tem o Palmeiras, né? O Palmeiras eu acho que não vai querer perder esse jogo. Imagina. Por mais que tenha, sei lá, 1%, talvez, que o Botafogo já esteja com uma mão na taça, o Palmeiras vai querer fazer a parte dele. A parte dele, evidentemente, né? Então vai ser um jogo complicado. O Galo Mineiro, que também tem outro fator aqui. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Atlético Paranaense em jogo sem público, sem torcida, ainda por conta daquela confusão lá da Copa do Brasil. E o Bragantino vai ter o Criciúma pela frente, lá em Bragança Paulista. Então a gente destrinchando aqui a briga contra o rebaixamento, né?